Boa noite, estamos de volta com a bateria número 12, pessoal. Bateria número 12, tá? Vamos lá para a questão número 2, vou botar aqui na tela. Vou botar aqui na tela, questão número 12. Confirme para mim se já estiver aparecendo na tela dos senhores. Alguém pode me confirmar se já está aparecendo? Sim, Fabi. Show! Valeu, então. Vamos lá, questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte: acerca da lei penal no tempo e do princípio da retroatividade benéfica da lei penal, analise as afirmativas abaixo. Gente, essa questão aqui tá top. Olha só. Implícito no Código Penal, tá? Ai, meu Deus, a número 2 ficou toda cortada. Peraí. Deixa eu ver. Implícito no Código Penal, o princípio da retroatividade benéfica da lei penal preconiza que a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Vamos lá. Me diz se é verdadeiro ou falso. Implícito no Código Penal, o princípio da retroatividade benéfica da lei penal preconiza que a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por lei condenatória transitada em julgado. Pergunto para os senhores, estamos falando aí do princípio da retroatividade benéfica do direito penal. Ele realmente preconiza que a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, vai se aplicar aos fatos anteriores. Isso está no artigo 2º, tá? Parágrafo único do Código Penal, ok? Eu te pergunto, número 1, portanto, está certa ou está errada? Número 1, a primeira, está certa ou está errada? Pra mim tá errado, tá implícito, né? Boa, gata. Não é implícito, ele está explícito. Ele está com previsão lá no artigo 2º. Vai lá no artigo 2º do Código Penal, olha o que ele fala. Lá no parágrafo único do artigo 2º. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decidido por sentença condenatória e transitado em julgado. Ou seja, não está implícito, ele está explícito. Portanto, a 1 está errada, né? A 1 está errada. Vamos lá para 2. Olha o que diz a 2. Considera-se espécies de lex missio a abolício criminis, que ocasiona a atipicidade dos fatos novos e a extinção da punibilidade dos fatos anteriores. E novatio legis in melius, que confere tratamento mais brando ao crime praticado anteriormente. O que é a lex missio? A lex missio, pessoal, é a lei melhor, é a lei que vai melhorar. E a abolício criminis, quando ela vem e ela torna uma conduta atípica, ela está melhorando a situação do réu, ok? Se eu venho uma novatio legis in melius, né? Uma nova lei que melhora, ela também também é uma causa de lex missio, tá? Portanto, a 2 está correta, ok? A abolício crimes, ela descriminaliza, ok? Você pode anotar aí. Ela descriminaliza algo que era criminalizado, ela vai descriminalizar, perfeito? Ela descriminaliza, certo? E a abolício, a novatio legis in melius, ela traz um tratamento mais brando, tá? Ela traz um tratamento mais brando. Portanto, a 2 é correta, ok? Concorda comigo aí todo mundo? Que ela está certa? Hã? Não.
Esse que é outro. 3. Conforme súmula 611 do STF, transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo que proferiu a sentença a aplicação da lei mais benigna. Pessoal, veio uma lei que melhorou a situação do apenado. Ele já está cumprindo pena. Quem é que vai aplicar essa nova lei? É o juiz que aplicou a Juízo da sentença? execução. Boa, é o juiz da execução. Gente, vai cair isso demais na sua prova. Súmula 611. Anote no seu caderno essa súmula 611, tá? Gente, você, como volto a falar, você precisa fazer o resumo. Portanto, o gabarito da número 2, então, letra, ok, letra D, né? Somente a 2 está correta. Vamos lá, número 3. Presta atenção no número 3. A número 3 é maceta de cair na prova também. Vamos lá. Diz o seguinte, posso ir para 3 aqui tranquilamente? A minha cama tá meio bagunçada, tá? Não reparem. Vamos lá. Número 3. Cornoaldo, ao chegar em casa mais cedo que o habitual, é surpreendido com sua mulher, Amélia, mantendo conjunção carnal com outro homem. Quando a Amélia vê o marido, começa a gritar desesperadamente, acreditando se tratar de um estupro. Então, ele achava que era um estupro. Cornoaldo saca sua arma e dispara contra o homem que falece no local. Com base no caso relatado, é correto afirmar que... Vamos lá. Que a mulher dele é uma atriz. Ele é bom. Ai, meu Deus do céu, vocês são demais da conta. Vamos lá. Diz o seguinte, questão extremamente... Você vai fazer história aqui, né, gata, na minha gravação, que a mulher dele era uma atriz e muito da sua sem vergonha, né? Vamos lá, olha só. Diz o seguinte, a letra A. Para a teoria extremada da culpabilidade, as discriminantes putativas são sempre erro de tipo, excluindo-se a culpabilidade de Cornoaldo. Galera, olha só. Essa questão, eu gostaria que vocês anotassem, ela está errada. E eu vou ditar porque ela está errada. Eu vou explicar e depois eu dito. Primeiro, a teoria extremada da culpabilidade, ela vem que aqui ele está diante de uma discriminante putativa. Ele acha aqui que ele está agindo, né, em legítima defesa da esposa, que em tese estaria sendo estuprada, ok? Aqui, pessoal, quando ele enxerga uma situação que ele acha se tratar de crime, né, que ele não acha que é crime, não que ele não ache que o que ele está fazendo é crime, tá? Ele acha que ele está diante de uma figura criminosa, ok? E se ele não está, situação relacionada a uma discriminante putativa. E nós temos a teoria extremada da culpabilidade, e para a teoria extremada da culpabilidade, sempre que nós estivermos diante de uma discriminante putativa, essa discriminante não é considerada erro de tipo, entendeu? Ela é considerada erro de proibição, tá, pessoal? E aí sim excluiria a culpabilidade de Cornoaldo, tá bom? Então anote no seu caderno o seguinte: a teoria extremada da culpabilidade entende que a discriminante putativa é erro de proibição, tá? E o erro de proibição, pessoal, quando a gente estuda o erro de proibição, ele é uma causa que vai excluir a potencial consciência da ilicitude. E essa potencial consciência da ilicitude é dentro da culpabilidade. Então, não é a teoria que a gente adota no Código Penal, ok? Então, para a teoria extremada da culpabilidade, estarmos diante de uma discriminante putativa é estar diante de um erro de proibição.
é ele achar que ele pode matar. Entendeu? Fala, poxa, ele está expondo a minha mulher? Então, eu acho que eu posso matar ele. Não é necessariamente ele desconhecer a ilicitude. Não, ele sabe que é crime, mas ele acha que ele está amparado, que ele pode, né? Então, a potencial consciência da ilicitude. Agora, a outra teoria é a chamada teoria limitada da culpabilidade. Para a teoria limitada da culpabilidade, a discriminante putativa, ela é considerada um erro de tipo permissivo, tá? É um erro de tipo permissivo, tá? Então, assim, ele vai estar relacionado, pessoal, aos fatos, à situação fática. E um erro de tipo, depois eu vou ditar para vocês, e um erro de tipo permissivo, por ele achar que ele está tendo um erro sobre a situação fática, vai excluir o quê? O próprio fato típico, ok? O próprio fato típico, tá? Então, a teoria limitada da culpabilidade, ele entende duas formas. Ele entende que a discriminante putativa pode ser considerada um erro de tipo permissivo, e aí vai excluir o fato típico, só que também tem uma segunda possibilidade. A teoria limitada da culpabilidade pode considerar como erro de proibição indireto. E como seria esse erro de proibição indireta? É um erro sobre a existência de uma causa excludente da ilicitude, entendeu? Ou sobre os limites da existência dessa causa. E aí, exclui também a culpabilidade. Só que, no caso, pessoal, aqui, o que nós adotamos é essa circunstância de que a discriminante putativa, pessoal, é um tipo de erro de tipo permissivo. Perfeito? Então, anote no seu caderno a seguinte observação, tá? Quer ver? Vai lá no artigo 17 do Código Penal. Vai lá no artigo 17 do Código Penal. Para você ver aqui, olha. Não é o 17, perdão. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Parágrafo 20 vem o erro sobre elementos do tipo. 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo. Se exclui o dolo, pessoal, lá no artigo 20, exclui o dolo, o que ele está excluindo? Conduta. Se ele está excluindo conduta, está excluindo o fato típico. Então, presta atenção. Se um erro de tipo, tá? Um erro sobre o elemento, certo? Ele exclui o dolo. Se ele está excluindo o dolo, ele está mexendo lá no próprio fato típico, tá? Então, anote o seguinte. Para a teoria limitada da culpabilidade, estão anotando? Para a teoria limitada da culpabilidade, as discriminantes podem ser tanto erro de tipo, aí você coloca entre parênteses, erro de tipo permissivo, vírgula, que é um erro sobre fato, situação fática, tá? Podem ser tanto erro de tipo, aí você coloca erro de tipo permissivo, vírgula, sobre fato, situação fática, excluindo fato típico. Tá? Excluindo o fato típico. Olha o que fala aqui a letra B, pessoal. Olha a letra B. Para a teoria limitada da culpabilidade, essa questão não estava fácil, mas vai cair na sua prova. Não tem culpabilidade lá na tua prova? Para a teoria limitada da culpabilidade, a conduta de Cornualdo
se enquadra na chamada discriminante putativa de erro de tipo permissivo. É ou não é o que nós falamos agora? Vamos ver a letra C. Nosso gabarito aqui, letra B, tá? Olha o que fala a letra C. Se Clodoaldo soubesse da traição, mas acreditasse que no momento da conduta sua reação estava cobertada pela legítima defesa da honra, sua honra, seria punido a título culposo. Gente, olha só, aqui o erro dele era sobre uma excludente de licitude. Ele achou que ele podia usar uma legítima defesa, qual não existe, entendeu? E aí a gente vai chamar isso de erro de proibição indireto, tá? O que vai excluir a culpabilidade. Presta bem atenção. Se ele soubesse da traição e ele agisse pensando estar em legítima defesa da honra dele, ele estaria diante de erro de proibição, tá? Indireto. E aí excluir a culpabilidade dele. Coloca outra observação aí no seu caderno, importante. Coloca o seguinte. Se o erro era sobre uma causa excludente de ilicitude, vírgula, trata-se de erro de proibição indireto, o que exclui a culpabilidade. Aí coloca entre parênteses. Teoria limitada da culpabilidade. Teoria limitada da culpabilidade. Então, você vê aqui, vou colocar aqui uma tabela, tá? Teoria limitada da culpabilidade. Adoro tabela, vocês separaram, né? Aí eu vou colocar aqui duas coisas. Imagina aqui que o erro é sobre situação fática, tá? É sobre o fato, tá bom, pessoal? Se é situação fática, exclui o fato típico. Justamente pelo que está lá no artigo 20. Olha, o erro sobre elemento constitutivo do tipo penal exclui o dolo, tá? Agora, se o erro é sobre uma causa excludente da ilicitude, vai excluir o quê? Exclui a culpabilidade. Eu coloquei exclui, é exclui mesmo, né? Com I. A culpabilidade. Ok? Exclui a culpabilidade. E aqui, pessoal, a gente vai chamar de erro de tipo permissivo. E aqui nós vamos chamar de erro de proibição indireta. Quem teve uma certa dificuldade para ver isso daí, nunca viu, eu já digo agora. Vá ler o material que trate sobre erro de tipo e erro de proibição. O erro de tipo está lá no fato típico, o erro de proibição está lá na culpabilidade. Por isso que quando a gente estuda erro de tipo, a gente estuda erro de tipo quando a gente está falando lá de conduta. Entendeu? É muito ruim estudar. Eu não gosto de dar aula de erro de tipo e erro de proibição numa aula só, porque são coisas completamente diferentes. Tá? Completamente diferentes. Tá? Olha a letra D aqui, que viagem. Para os sistemas clássicos e neoclássico, que exigem apenas a potencial consciência da ilicitude, já está errado. Porque o sistema neoclássico exige a atual consciência da ilicitude. A potencial consciência da ilicitude, pessoal, quem é que exige? É a teoria finalista, né?
É a teoria finalista. Olha aí, nós vimos mais cedo na nossa aula, né? A letra D está errado, porque não é atual. Não é atual, perdão. Porque o sistema neoclássico exige a atual consciência da ilicitude, a potencial consciência da ilicitude. A potencial consciência da ilicitude, quem exige é a teoria finalista. Olha aí. Vamos lá, letra E diz o seguinte: supondo que Cornoaldo tivesse entrado em luta corporal com o homem e, após imobilizado, tomado conhecimento que se tratava de amante de sua mulher, se, invadido de violenta emoção, desferisse os tiros, responderia pelo homicídio doloso sem qualquer tratamento diferenciado. Galera, abre para mim lá o artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, por favor. Artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. 121, parágrafo 1º. Lê aí para mim, Ana Cristina, por favor. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Olha só. No caso dele aqui, do Cornoaldo, ele estava sobre uma situação de violenta emoção. Olha aí o que fala a letra D. Violenta emoção. Se ele estava numa situação de violenta emoção, pessoal, com certeza o código dá um tratamento diferenciado, sim. E esse tratamento diferenciado é a redução de pena de 1/6 a 1/3. Portanto, o gabarito da nossa questão aqui, número 3, letra B, né? Teoria limitada da culpabilidade, discriminante putativa de erro de tipo permissivo, tá? Vamos lá. Número 4. A número 4, pessoal, a gente vai tratar aqui sobre o nexo de causalidade aqui na primeira questão, né? Olha só. Diz o seguinte, a número 4. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Você quer ver aqui, pessoal? Vai lá no artigo 13, parágrafo 1º. Artigo 13, parágrafo 1º. Superveniência de causa independente. Tá? Artigo 13, parágrafo 1º, diz o seguinte: a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Pessoal, imagina a seguinte situação, né? O João ataca o José com uma faca com a intenção de lesionar o José. Crime de lesão corporal. Beleza. Aí, a ambulância veio, tá? Levou o José para um hospital. O José tá lá no hospital. Uma parede do leito do hospital desmorona e mata o José. O João, né? Muito bem. Gente, essa é uma causa superveniente, ou seja, uma causa que veio depois, tá? E ela é relativamente independente. Entendeu? Porque porque ela não tem relação com o fato e ela por si só causou o resultado. Se é uma causa relativamente independente que por si só não causou resultado, perdão, por si só produziu o resultado, porque foi ela sozinha, não foi a lesão corporal que matou, ele está no hospital, o que vai acontecer? Ele não vai responder pelo crime de homicídio, mas todos os atos anteriores ele vai responder, ou seja, nesse caso aqui, ele vai responder, pessoal, pelo lesão corporal e não por homicídio. Essa daqui é um exemplo. E é Ctrl+C, Ctrl+V do que está aí no parágrafo 1º do artigo 13, tá? Ctrl+C, Ctrl+V do que está no artigo 13. Deu para entender esse exemplo aí? Sim ou não? Vou repetir. A desfere uma facada em B. Beleza? A ideia é lesionar B.
Chega uma ambulância, leva ele para o hospital, ele está alojado lá na enfermaria, sendo tratado. A parede da enfermaria desmorona e mata o B. É uma causa superveniente. Mas ela tem relação com o fato? Não, né? Relativamente independente. Ela por si só causou resultado? Foi, por si só ela causou resultado. Então eu afasto o resultado do meu agente, só que eu aplico para ele toda a conduta que ele teve anteriormente. É o que está aí realmente no artigo 13, parágrafo 1º. Ok? A letra A é o nosso gabarito. Vamos ver as outras? Olha o que fala aqui a letra B. Olha aqui, qual que é o erro da letra B, gente? Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1/6 a 1/3. Pessoal, vai lá no artigo 14 para mim, por favor. Artigo 14. Lá no crime tentado. Ele diz: tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. Aí a pena da tentativa, olha lá no parágrafo único. O agente que salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Olha aí, gente, ele colocou para a gente errar só a diminuição. A diminuição aí não é de 1/6 a 1/3, é de 1 a 2/3. 1/3 a 2/3. Tudo tranquilo aí? Tá todo mundo aí ainda? Tá todo mundo tão silencioso? C. Vamos ver o que tem errado na C. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o oferecimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Galera, isso daqui que a gente tem na letra C é o que tem lá no artigo 16, é o chamado arrependimento posterior, tá? Muito cuidado, porque eu tenho algo que vai ser problematizado aí na hora da sua prova, tá? Nós temos o Instituto do Arrependimento Eficaz e do Arrependimento Posterior, tá? O arrependimento eficaz, pessoal, eu cometo um crime, por exemplo, né? Eu dei um tiro em alguém com a intenção de matá-lo, certo? Só que nesse momento, pessoal, eu me arrependo mortalmente. Eu falo, meu Deus, o que eu fiz? Eu saio com essa pessoa, pego essa pessoa, levo para o hospital. Chega lá, ela sobrevive. Ai, meu Deus, arrependimento eficaz. Ou seja, eu não vou responder pela tentativa, vou responder o quê? Pelos atos já praticados. Pode ser que seja uma lesão corporal. Agora, no arrependimento posterior, o crime já foi consumado. Já foi consumado. Aí, o que ele possibilita? Que no arrependimento posterior, se eu reparar o dano ou restituir a coisa até o recebimento da denúncia, eu vou poder ter a pena reduzida de 1 a 2/3. Aí sabe o que vai cair na sua prova também? Que no arrependimento posterior não pode ser por um crime que tenha violência. Mas o arrependimento eficaz não tem problema ser crime com violência. Tá bom? É o que está no artigo 15 e no artigo 16 do nosso código. Lê aí para mim, Ana Cristina, o artigo 15, por favor. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Beleza, tá? Cadê o nosso? Cadê minha questão? Perdi. Deixa eu ver. Aqui, letra D. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui a culpabilidade. Galera, nós acabamos de ver isso, né?
que o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal não exclui a culpabilidade, exclui o fato típico, tá? Nós acabamos de ver isso agora, tá? Exclui o dolo. Você pode anotar aí artigo 20. Vai lá no artigo 20 de novo e leia o artigo 20 para mim novamente. Vai lá, Ana Cristina, leia aí para tu ficar com isso na tua cabeça e tu não errar. Se eu te disser que eu erro que faço parte de erro de tipo erro de proibição, um saco, o meu calo. Por isso Vamos você vai ter lá, que ler 1000 artigo vezes. 20. Artigo 20. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Beleza. Você quer saber bem uma diferença? Você nunca mais vai errar. O erro de tipo, você tem uma falsa percepção da realidade. No erro de proibição, você sabe exatamente o que está fazendo, só que você acha que o que você está fazendo está certo. Entendeu? Você não sabe que a conduta é ilícita. Você está entendendo? Você não sabe. Você quer ver uma coisa que é muito comum? Você vai para uma boate. Rapaz vai para uma boate, né? Geralmente a ideia é essa. O homem vai para uma boate, né? Chega lá, ele começa a conversar com uma moça, né? Você vai para uma boate e você acha que todo mundo lá é maior de idade, não é isso? Aí essa moça, ela tá com um decotão, né? Toda arrumada, muito maquiada, tá? Muito maquiada. E aí, vocês começam a namorar, começam a ficar ali, bebem juntos. De repente, vocês vão para um hotel. Fazer coisas horríveis, né? Vão para um hotel. Chega lá, a polícia faz uma batida e te leva preso porque você está com uma menina de 13 anos de idade. Aí, ele fala assim, não. Ela disse para mim que ela tinha 18. Eu estava numa boate. Olha como ela tá maquiada, gente. Possível essa menina ter 13 anos. Ele vai, pega o RG e a menina fala, sim, realmente eu tenho 13 anos. Aqui, ele não sabe o que faz. No erro de tipo, ele tem uma falsa percepção da realidade. Aí, eu vou ter duas consequências quando eu tenho uma falsa percepção da realidade. Eu vou ter a primeira consequência, que vai excluir a conduta, entendeu? E vai excluir o fato típico. E eu tenho uma segunda consequência, que vai excluir o dolo, mas que vai possibilitar ele ser punido a título de culpa. Quer ver? Se for um erro de tipo, ou seja, essa falsa percepção da realidade dele for inevitável, não tinha como ele saber mesmo que a menina tinha 13 anos. Não tinha como ele saber. É inevitável. O inevitável também a gente chama de excusável. Se não tinha como saber, vai excluir o dolo, vai excluir a culpa, não vai ser crime porque não tem conduta, exclui o fato típico. Agora imagina que ele é maior de idade, mas que aquela festa foi aberta para menores de idade. Inclusive, tá lá na festa, só vai entrar pessoas até 14 anos. Ele chega na festa, se depara com essa mulher muito bonita, muito maquiada, muito tudo, e ela diz que tem 18. Mas eu te digo, ele teve uma falsa percepção da realidade, ok? Uma falsa percepção da realidade, mas o erro de tipo dele, essa falsa percepção foi evitável. Por quê? Porque ele sabia que ele estava numa festa onde os convidados eram menores de 13 anos. Ok? O cartão tá dentro da minha carteira ali, filho. Tá? Fecha aí, filho. Entendeu? Se ele teve uma possibilidade de saber, olha, tudo bem, teve uma falsa percepção da realidade porque a menina estava muito arrumada. Só que foi um erro de tipo evitável. Por quê? Porque ele sabia que ele estava num lugar cujos convidados seriam menores de idade. O que vai fazer? Vai excluir o dolo. Vai excluir o dolo. Mas se tiver o crime sendo punido a título de culpa, ele vai responder por crime culposo. Eu te pergunto, existe estupro culposo? Não, então ele vai responder por nada. Entendeu?
Mas isso eu levei para vocês terem um exemplo, para vocês saberem o que é excusável e inexcusável. Mas você vai ter que entender o que é o erro de tipo. Vou colocar aqui. Erro de tipo. Fazer outra tabela. Erro de tipo. E aqui o erro de proibição. Tá? O erro de tipo é uma falsa percepção. Vou colocar aqui letra minúscula. Falsa percepção da realidade. Tá? Acerca dos elementos constitutivos do tipo penal. Ok? Quer dizer que ele não sabe o que faz. Ótimo. O erro de tipo vai poder ser excusável, que vou chamar de inevitável. E aí ele vai ter uma consequência. Quando ele for excusável ou inevitável, ele vai excluir o dolo. Vou jogar para cá para ficar melhor, tá? Ele vai excluir o dolo e vai excluir a culpa também. Ou seja, ele está excluindo a conduta, ele está excluindo o fato típico. Tá? O erro de tipo, então, é uma falsa percepção da realidade sobre os elementos constitutivos do tipo penal. Ele vai ser considerado excusável ou inevitável, tá? Quer dizer, ele não tinha como saber mesmo daquela situação. E vai excluir o dolo e a culpa, ou seja, excluir a conduta, excluir lá no fato típico, tá? Só que ele pode ser, pessoal, evitável, então inexcusável, também chamado de evitável. Espera um minutinho, gente. Tá? Inexcusável ou evitável. E aí ele vai excluir o dolo. Mas ele vai possibilitar, tá, a imputação a título de culpa se existir o crime culposo nessa modalidade. Então, subsiste a culpa se tiver modalidade de crime culposo. Se o crime for punido a título de culpa, tá? Esse é o erro de tipo, ok? E o erro de proibição, Fabi? O erro de proibição já é diferente, sabe? O agente, ele conhece o que ele está fazendo, ele sabe o que ele está fazendo. Só que ele não sabe que a conduta é ilícita, tá? Então, coloca assim, o agente conhece a realidade, tá? O agente conhece a realidade e sabe o que faz. Sabe o que faz, tá? Mas ele não sabe que a conduta é ilícita. Que a conduta é ilícita. Entendeu? Aí, pessoal, o erro de tipo, ele é analisado lá no fato típico. O erro de proibição, ele é analisado lá na culpabilidade. Por quê? Por causa... Eu saber que aquilo é ilícito é chamada potencial consciência da ilicitude. Se eu vou discutir se ele sabe ou não que algo é ilícito, eu estou discutindo por causa da potencial consciência da ilicitude que a gente já viu que é lá na culpabilidade. Essa é que é a ideia. Saber que algo é ilícito está relacionado com a potencial consciência da ilicitude. Então, o erro de proibição está lá na potencial consciência da ilicitude, tá? O erro de proibição também vai poder ser excusável ou inexcusável. Guarda minhas escritas. Excusável ou inevitável. Aí aqui, ele vai excluir a culpabilidade.
Entendeu? Por falta, olha lá, falta de potencial, consciência da ilicitude, tá? E aí vai acontecer aquilo que a gente vai chamar, entre aspas, de isenção de pena, isenta de pena. Opa. Agora, ele vai poder ser inexcusável ou evitável. Aí, pessoal, a gente não vai excluir a culpabilidade. Eu vou ter uma redução de pena, tá? Ele responde por crime doloso, tá? Doloso. Com redução de pena de 1/6 a 1/3. O cara, ele não sabia que era crime, mas ele tinha possibilidade de saber que aquilo ali era crime. Entendeu? Ele tinha possibilidade. Perfeito, Fabi. Show? Você Show quer de ver uma bola. coisa aqui? Ana Cristina, eu te pergunto, verdadeiro ou falso? Achado não é roubado. Se você Falso. encontrar um celular na rua, achado não é roubado. Você pode levar para tua casa. Certo ou errado? Depende. Não, não depende. Sim ou não? Presta atenção. Eu te pergunto, é crime? Ou não? Tem um celular jogado na rua. Você achou. Você pega e leva para tua casa. Você cometeu um crime, Ana Cristina? Sim ou não? Rápido. Não. Ana Cristina, você é formada em quê? Eu sou formada em pedagogia com especialização em psicopedagogia, que não tem nada a ver, que agora que eu faço direito. Boa. Presta atenção aqui. Presta atenção. Você não tem formação em direito. Eu te coloco aqui. Se eu te disser que é crime, você acredita em mim? Sim. Beleza. Só que você não é estudante de direito. Você não sabe que isso é direito. Você não sabe que é crime, ponto. Só que você, eu digo o seguinte, é um erro de proibição excusável, inevitável. Como que dentro da faculdade de pedagogia vão te ensinar isso? Como que dentro da sua realidade vão te ensinar isso? Não vão. Vai excluir a culpabilidade por falta de potencial consciência de estude. Agora, por exemplo, se a Karine respondesse para mim, Fabi, não é crime. Ela não sabe que é crime. Só que eu vou falar, olha, Karine, você não sabe, mas você devia saber. Ou então, você não sabe, mas você tinha como saber, porque você estuda direito. Eu vou considerar com a Karine, eu não vou retirar dela o fato dela não saber que era crime. Eu não vou falar, não, você sabia, eu vou bater na tua tecla e vou falar, não sabia. Não, ela não sabia. Só que é um erro de proibição. Ela sabe o que ela está fazendo, mas ela acha que não é crime. Só que eu vou dizer assim, Karine, olha, é o seguinte, eu realmente vou considerar que você não sabia que era crime. Se você teve um erro de proibição. Só que esse erro de proibição ser humana é evitável, era inexcusável. Tu estuda direito. Então, eu não vou poder afastar a culpabilidade. Eu só vou reduzir tua pena. No caso da Ana Cristina, não. Ana Cristina, olha, tu não sabia, mas realmente tu não tinha como saber. Que é o crime de apropriação de coisa achada. Entendeu? Você não estuda direito, você não faz direito, você não vive direito. Deu para entender erro de proibição e erro de tipo? Agora. Perfeito. Perfeito. Alguém mais aí deu para entender? Não entendi, professora. Volta que eu explico. Volta que eu explico. A minha função é facilitar, desenrolar a tua guerra. Entendeu? Desenrolei a tua guerra, tá tudo certo. Tá aí essa tabelinha, tá? Vamos ver aqui, então, a gente... Olha aqui a letra E, então, né? Olha aqui o que ele fala. Não, a letra D.
O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal exclui a culpabilidade. Não, né? Exclui o fato típico, tá? Letra E. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime, senão as da vítima. Aqui, pessoal, nós vamos estar diante do meu óculos, está embaçado, mas não pode ficar sem óculos. Do que está lá no artigo 20, parágrafo 3º. Vão lá para mim no artigo 20, parágrafo 3º. Para responder essa questão, devia estar nela. Eu vou primeiro te contar uma história muito triste, tá? Uma história muito triste. O João, ele tem um filho, né? Lá os seus 20 e poucos anos, né? A idade de ir pra farra, de ir pra festa, de beber, tal. E o João, ele sempre fala, meu filho, olha, não esquece a chave, não bebe, tal, não sei o quê. Nesse dia, o filho do João foi pra festa, né? Foi pra festa, bebeu todas, né? Bebeu todas, ficou muito doido, perdeu a chave de casa. O João, ele tem arma em casa, tá? Ele tem arma em casa. Aí, quando dá lá pelas suas 3h30, 4 da manhã, ele vê um homem todo sujo, tentando arrombar a porta da casa dele. Ele viu que ele já tinha pulado o muro, estava no quintal, e tentando arrombar a porta da casa. O João, ele pega a arma dele, né? Pega a arma dele. Quando ele vê que o cara tá entrando na casa dele, ele teve visão do quarto dele, ele atirou e matou o invasor. Quando ele chega próximo ao invasor, ele verifica que era o filho dele, que tinha perdido a chave, que estava bêbado, igual um peru, todo sujo, porque ele tinha caído na lama. Tá? Muito bem. Essa situação que eu descrevi para vocês está lá no artigo 20, parágrafo 3º. Como que ele vai responder? Presta bem atenção. Nessa circunstância, pessoal, eu tive um erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado, tá? Agora, olha só. Eu não vou simplesmente... Eita, vai cair aqui. Espera aí só um minuto, gente. Ai, meu Deus. Deixa eu só ajeitar aqui a fonte do meu computador, gente. Acho que já deu. Um minuto. Não sei. Aí, deu. Ele ia descarregar meu computador. Ai, meu Deus, ele tá com mau contato. Deu. Olha só. Aqui vai existir uma situação, pessoal. Se ele está diante de uma vítima real, que é o filho dele, e ele está diante de uma vítima virtual, uma vítima imaginária. Ele imaginou que seria um ladrão, entendeu? Ele imaginou que seria um ladrão. Nesse caso, pessoal, se ele tivesse realmente diante de um ladrão, ele estaria em legítima defesa. Só que ele não está em legítima defesa porque ele matou foi o filho. Só que o Código Penal diz o seguinte: o erro quanto ao parágrafo 3º do artigo 20, tá? Parágrafo 3º do artigo 20. O erro quanto à pessoa quanto a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Ou seja, eu vou considerar as condições da vítima virtual. Ou seja, não é contra a vítima real. Eu vou avaliar. Aí, nesse caso, o João, ele vai estar em legítima defesa. Porque ele teve um erro quanto à pessoa. Não foi um erro de execução, ele acertou. Foi um erro quanto à pessoa, tá? E ele responde como se ele tivesse atingido a vítima imaginária, a vítima virtual.
e não a vítima real. A letra E, ela está errada, pessoal, porque ela considerou ali ao contrário. Ele falou que o erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena, certinho. Aí ele fala, não se considera, nesse caso, as condições ou qualidades da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime, senão as da vítima, não é o contrário. Não considera a qualidade da vítima, mas da pessoa contra quem ele queria praticar o delito, tá? Portanto, essa questão aqui, gabarito, qual questão nós estamos? Questão número 4, letra A. Deu para entender aí, pessoal, sim ou não? Essa questão número 5 aqui, show. Questão número 5, uma questão sobre crimes que geralmente caem muito em prova de polícia, tá, pessoal? Muito em prova de polícia, que são os crimes contra a administração pública. Olha só. Funcionário que deixa de praticar ou retarda atos de ofício com infração de dever funcional, cedendo pedido ou influência de outrem, comete qual desses crimes? Corrupção passiva própria, corrupção ativa, prevaricação, concussão ou corrupção passiva privilegiada. Olha só, vamos anotar no seu caderno. Presta bem atenção, tá? Vamos lá no artigo 317. Artigo 317. Tá? Lá no artigo 317, ele está na corrupção passiva, ok? Na corrupção passiva, ele fala solicitar ou receber, ok? Parágrafo 2º, né? Ele ainda fala, se o funcionário deixa de praticar o retardado de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Ah, então eu estou diante de uma corrupção passiva, não estou? Estou. Só que eu vou ter duas situações, pessoal. A chamada corrupção passiva própria e a chamada corrupção passiva privilegiada. O parágrafo 2º, pessoal, parágrafo 2º, ele trata da corrupção passiva privilegiada, tá? Nesse caso aqui, pessoal, na corrupção passiva, o que ele faz? Ele solicita ou ele recebe? Para conseguir uma vantagem ilícita, tá? Agora, se o funcionário, ele pratica ou deixa de praticar um ato que ele deveria praticar de ofício, cedendo a um pedido ou influência de uma outra pessoa, é o chamado corrupção passiva privilegiada. O gabarito é a letra E. Professora, mas eu achei que era prevaricação. Porque lá na prevaricação, no artigo 319, o funcionário também retarda ou deixa de praticar indevidamente um ato de ofício. Só que ele faz isso, pessoal, para satisfazer interesse pessoal ou sentimento pessoal. Você quer ver uma coisa? Imagina que, por um acaso, a ex-namorada do meu namorado vai lá na repartição onde eu trabalho para poder pedir para eu fazer uma solicitação. Imagina isso. Aí, imagina que eu sou idiota, né? Eu chego lá, ela faz a solicitação, eu pego a solicitação dela em gaveta. E não cumpro. Gente, eu estou prevaricando. E eu estou prevaricando porque eu estou retardando ou deixando de praticar algo de ofício, só que é por interesse ou sentimento pessoal. Agora, se eu faço isso a pedido ou influência de outra pessoa, é corrupção passiva privilegiada. Deu para entender essa diferença aí? Por isso que a gente tem que ter muita cabeça, pessoal, quando a gente vira funcionário público, porque vai aparecer ex de namorada, de namorado, inimigo, entendeu? Vai aparecer um bocado de gente ali que tu não quer atender, mas você vai ter que atender. Porque se você deixar de fazer alguma coisa por sentimento pessoal ou interesse pessoal, prevaricação. Se alguém pedir para você retardar aquilo ali, corrupção passiva privilegiada. Beleza? A concussão, pessoal, aquela situação de exigir, né? Olha lá, artigo 315, 16, perdão. Exigir para si ou para outrem, direto
direto ou indiretamente, ainda que fora da função, vantagem indevida, tá? Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui. A corrupção ativa, né? Corrupção ativa é o oferecer, né? O prometer, enfim. Vamos lá. Tudo tranquilo até aí? Sim ou não? Deu para entender, então, bem essa número 5? Olha essa número 6. A número 6 também tá pai d'égua. A número 6 tá pai d'égua. Tem alguém cansado aí, gente? Ninguém tá cansado, né? Essa número 6 eu curti. Tá cansado? Bora lá. A número 6 diz o seguinte. Ana Cristina tá viva, tá aí. Quem mais tá aí online? Deixa eu olhar quem tá online. Karine, lê a número 6. Karine, cadê a Karine? Tá ocupada, Karine? Lê pra mim a número 6 aí, Karine. Vou ler. Boa. Joaquina, maior e capaz, em colunho com Pedro, seu melhor amigo, também maior e capaz, decidiram roubar as joias de Marlene, a qual teria deixado as chaves do apartamento sob os cuidados de Joaquina, pois a mesma, além de prestar trabalhos domésticos, também iria ficar de caseira no período em que a família de Marlene viajava. Contudo, quando Joaquina iria cumprir a empreitada criminosa, juntamente com Pedro, João, filho de Marlene, chegou de viagem e foi ao seu quarto dormir. Joaquina, assim, decidiu colocar sonífero no café de João, a fim de conseguir se cumprir a empreitada criminosa, o que o fez. Assim, agindo, após dar o sonífero para João, Joaquina e Pedro subtraíram para si aproximadamente 3.000 em joias que estavam no interior do apartamento e fugiram. Acerca do fato narrado, é correto afirmar que Joaquina e Pedro responderão por... Deixa eu voltar, senão minha janta queima. Hã? Vou voltar, que senão minha janta queima. Ah, tá. Beleza. Preste atenção. Preste muita atenção. A Joaquina queria cometer o crime de furto, né? Só que o menino chegou, o que ela fez? Colocou sonífero para ele. Gente, lá no artigo 157, a Karine até comentou isso, ela até falou, né? No artigo 157, eu tenho duas situações em que eu vou ter o roubo próprio, o roubo do caput. É quando eu uso violência ou grave ameaça, ou quando, de qualquer forma, eu reduzo a impossibilidade de resistência da vítima. Gente, se alguém colocar para mim sonífero no meu coisa, vai ou não vai diminuir a minha resistência? A minha impossibilidade, vai me impossibilitar de resistir? Vai. Só que aí, a pessoa que faz isso, ela está cometendo crime de roubo, sim. Só que ela está usando de uma violência própria, pessoal? Não. Ela está usando de uma violência imprópria. É aquela mesma história que eu falei para vocês lá da pessoa que vai hipnotizar a outra, tá? A Karine diz que eu estou muito estressada, vai me hipnotizar e pega o meu colar. Gente, a hipnose reduziu a minha capacidade de resistência. Ela utilizou uma violência imprópria, ok? Portanto, aqui muito cuidado, vocês não podem errar. Se ela jogou sonífero, ela reduziu a capacidade dele de resistência. E isso é caso de violência imprópria, tá? Então, olha só, ele vai responder por roubo próprio, tanto a Joaquina quanto o Pedro, praticado com violência imprópria e ainda majorado pelo concurso de agentes. Pessoal, gabarito, então, da número 6, letra A. Olha só, letra A. Top essa questão, diz aí. Podia ou não podia vir na nossa prova? Porque a gente sabe que o concurso de pessoas, ele majora o roubo. E se fosse um furto, professor, em concurso de pessoas? Ia ser furto qualificado. 2-8. Então, concurso de pessoas no roubo faz o roubo virar majorado? Sim. E no furto faz o furto virar qualificado? Também. Beleza? Vamos lá. Bora fazer só mais uma? Bora fazer só mais uma? Aí amanhã a gente continua? Diz Bora o seguinte, que o a questão... quer jantar. Quer jantar? Então a última pra gente jantar. Eu também tô com fome. Eu pedi esfirra e aí eu já quero comer. A última tá pai d'égua. Olha lá. Nós já fizemos
essa questão aqui. Não essa, né? Mas nós já fizemos uma questão parecida. Levando em consideração o pacote anticrime, julgue os itens a que seguem. Na hipótese de condenação por infração às quais a lei comine pena máxima igual ou superior a 6 anos, poderá ser decretada perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu regimento lícito. Pessoal, a gente viu isso realmente. Só que aqui é 6 anos. Só que não é igual a 6 anos, é só superior a 6 anos. Então, a 1 está errada. 2. A prescrição poderá continuar quando existir pendência de embargos de declaração de recursos de tribunais superiores quando inadmissíveis. Nós já vimos essa questão aqui também, tá? E a gente viu que na pendência de embargos a prescrição não ocorre. Tá errado. 3. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos? Não, né? É 40 anos. E 4, o uso de arma branca deixou de ser causa de aumento no crime de roubo, não havendo previsão de tal majorante, mesmo após o advento do pacote anticrime, também está errado, porque a arma branca majora sim, né? Portanto, o gabarito da nossa questão, letra é A, né? Porque todos estão errados. Pessoal, perfeito? Estamos na questão número 7. Dessa nossa última bateria, tá? E amanhã a gente vem continuar essa bateria, que eu vou ter que ainda continuar essa bateria para depois a gente começar o intensivo 2. O que eu vou fazer? Eu vou jogar, então, essas aulas aqui também de forma extra para lá, para o nosso intensivo 2, tá? Pessoal, foi um prazer inenarrável estar com vocês essa noite, tá? Fique com Deus, boa janta, tá? Então, assim, eu vou fazer melhor. Enquanto a gente não finalizar essa bateria, a gente não inicia o intensivo 2. Vamos dar continuidade. Pode ser que a gente inicie dia 1º, tá? É até bom, né? 1º de abril, ou dia 2, sair do dia da mentira, né? Dia 2 a gente começa. E finaliza essa daqui pra gente fechar com chave de ouro o nosso intensivo 1. Pessoal, beijos, fiquem com Deus. Interromper a gravação.